Vamos ao desbloqueio em relação à redação? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma redação exatamente do candidato que tirou 20 pontos na prova discursiva da Polícia Rodoviária Federal, foi o Rodrigo. Ele nos autorizou a usar a redação aqui à vontade. Naturalmente está muito feliz porque tirou o total da validade dos pontos. E vocês vão ver, gente, que é uma redação muito simples. Conforme eu já venho falando aqui com vocês, não é uma redação muito simples. Mas é uma redação bem dosada. Ela respeita todas as regras, né, de estruturação que o CESP exige. O CESP, como eu disse para vocês, não é uma banca que traz temas difíceis. Os temas estão sempre muito tranquilos. Qual que é o problema que tem ocorrido com as redações? A estruturação. Então, eu vou desafiar vocês para vocês entenderem o que é uma boa construção textual e eu tenho certeza que vocês vão tirar os desbloqueios que vocês têm todos em relação a texto depois dessa minha leitura. Eu vou desafiar vocês o seguinte, vocês estão olhando aqui para este parágrafo, né? E neste parágrafo eu fiz umas modificações na redação, tá certo, do Rodrigo. O que foi que eu fiz? Eu coloquei figuras geométricas tapando algumas expressões destes parágrafos. Eu vou ler e você pode, assim, com a sua caneta, assim, do lado, né, do seu material, se você tiver principalmente, ir dando, assim, um ok, por exemplo, se, olha, aqui dá para eu ler, não afeta nada, correção, com a ausência de algum elemento aqui. Aqui não, né, me gerou incômodo. Aqui ficou ok e assim vai, tá certo? Que é para você notar determinadas situações em que você precisa de determinadas expressões que precisam estar encaixadas ali ou se você pode dispensá-las. Se são expressões redundantes, por exemplo, ou seja, expressões que vão danificar a sua redação em vez de fazer bem, tá bom? Ou mesmo nem vão danificar, às vezes nem vão fazer falta, tanto faz usá-las ou não. Então, eu vou fazer uma leitura. À medida que você for se sentindo incomodado, você marca um xizinho aí no quadrinho, alguma coisa assim para indicar que ali a leitura incomodou, soou mal ao seu ouvido. Bom, o Rodrigo tinha, assim como todos os candidatos naquele concurso, que discorrer sobre medidas adotadas pela PRF, nesse primeiro parágrafo, né, no combate às infrações. Infrações de quê? De trânsito às rodovias federais brasileiras, como trouxe ali o tema central, conforme vocês veem. Então ele começou dizendo o seguinte, vou ler rapidinho, tá? É importante discutir sobre as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Observam-se que é um dever constitucional fiscalizar de modo extensivo as rodovias federais brasileiras. Utiliza alguns meios para a fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, né? Destacam-se os etilômetros, para medição de nível alcoólico do condutor e os radares para medição de velocidade dos veículos. Cabe ressaltar o papel como polícia cidadã, a qual adota medidas educativas com o intuito de conscientizar os cidadãos no trânsito. Medidas como cinema nas estradas, que visa passar aos condutores vídeos educativos enquanto ocorre a fiscalização de documentos e a operação Rodovida, que em épocas de grandes fluxos nas rodovias é reforçado pelo efetivo, tem como objetivo o enfrentamento às infrações no trânsito. Pronto. Então, veja que essa foi a minha leitura. O que acontece, gente? Se você marcou X em todas as figuras geométricas, indicando que ali realmente faltam elementos, que eles realmente fazem falta, você já está entendendo que não tem como fazer texto sem usar os movimentos de, olha só, progressão todo mundo faz, que é a inserção de informação nova, tá certo? Informação nova. Mas são raríssimos os escritores que fazem o movimento de retroação, tá certo? A retroação trabalha com a informação velha. Não existe informação nova sem informação velha. Então você precisa de um ponto de costura para essas duas peças aqui. Toda vez que você entra num período, principalmente, isso às vezes acontece dentro de períodos extensos, né? Esse período final aqui, por exemplo, tá certo? Você precisa desses elementos de conexão que vão dizer qual é o significado do que vem, tá certo? Dali. Se o que vem são elementos em adição, né? Você vai trazer uma informação nova, outra informação nova, outra informação nova. Então, se cria uma cadeia coesiva, elas precisam estar interligadas, tá certo? E os elementos que as interligam são esses elementos da costura,
que eu disse para vocês, tá? Que tem que ter. Então, se você sentiu falta de todos, cara, tu tá compreendendo coesão desde pequenininho. Se você deixou passar um ou outro, você faz parte daquele pessoal que quase passa no concurso, falta pouco, mas que precisa afiar um pouquinho, tá? Se você, infelizmente, não sentiu falta de 2 ou mais elementos aqui, né? Então você precisa estudar bastante a redação, praticar a redação, ter sua redação corrigida, tá certo? A partir da experiência de professores que dominam exatamente esses aspectos. Então eu mostro para você aqui, olha só, situações que acontecem. Primeiro, por que ele redige bem? Primeiro, porque ele conhece os critérios da banca. Ele sabe que precisa, veja só, cumprir os critérios de precisão e de objetividade. Então ele começa aqui, exatamente tratando disso. É importante discutir as medidas adotadas pela Polícia Rodoviária Federal, eu primeiro coloco aqui o nome extensivo, depois usa a sigla, né? Do combate às infrações. Deveria ter mais um elemento aqui, infrações de trânsito, tá certo? Ele não colocou, mas também o tópico não tinha, então o examinador nem deu falta. Vamos lá. Usou precisão e objetividade, tudo bem? Agora ele vai desdobrar o assunto. O que acontece? Ele vai ter que entrar com informação para este primeiro elemento. Então, a primeira medida do candidato, gente, é trazer, é sempre assim, você tem que ter uma coerência na abordagem das suas informações. E muitos de vocês têm dificuldade. Ah, tá, retomei o tema, e agora? Qual vai ser minha primeira informação? Ora, você está fazendo concurso público, não está? Sim. Você já reparou que existem algumas coisas que começam da lei e depois você vai desdobrando para outras questões, certo? Você pode começar da lei, você pode começar de um conceito, sim. A gente sempre começa de algo, gente, que tem uma característica de origem, certo? De onde começa a história? Exatamente isso, você começa do começo. Então, olha o que ele vai dizer. Observa-se que é dever constitucional, então ele quer falar do dever constitucional, que é essa fiscalização das rodovias. Mas para falar desse dever constitucional, ou seja, para trazer o a mais, né, o assunto de inclusão, ele tem que, neste assunto novo, criar uma relação com o assunto velho. Então ele precisa criar um ponto de coesão. E aí o ponto de coesão você escolhe, tá? Não existe uma regra. Qual que é o melhor ponto de coesão? Escolha seu ponto de coesão. Então aqui ele falou o seguinte, bom, eu vou então falar da Constituição, então eu estou falando do dever institucional da PRF de fazer esse trabalho. Então ele diz, observa-se que é um dever constitucional, já usou sigla, não é? Da PRF, fiscalizar de modo ostensivo as rodovias federais brasileiras, ponto. Começou do zero. Júnior, tá, isso aqui eu quero colocar mais informações. Ponto final, vamos para mais uma informação. Por que essa pressa de colocar tudo junto, tudo amontoado? Você faz isso com a sua gaveta de roupas? Não faz, não é? Então vamos lá. Aí, como que a PRF vai fazer esse trabalho? Ora, se você falou primeiro da competência presente em lei, você pode falar como a instituição agora desenvolve o seu trabalho, os meios que ela utiliza para desenvolver esse trabalho, certo? Então você vem, utiliza alguns meios para fiscalização. Então, que elemento eu posso colocar aqui? Pode ser um para tanto, um para isso, vírgula. Ela, a PRF, né, se eu quiser deixar mais completinho, ela utiliza alguns meios para fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, ponto. Veja que o aluno ainda não falou os meios. Calma, não precisa sair. Ela utiliza alguns meios de fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, como, por exemplo, o uso do etilômetro e não sei o quê. Os alunos fazem isso, não fazem? Não, você não pode fazer isso. Veja só. Para isso, por que o para isso? Eu quis fazer uma ligação com o que foi falado. Ou seja, para cumprir seu dever, também poderia. Para cumprir esse dever, certo? Ou para isso. Aqui é a finalidade, ela vai usar os meios.
ela, a PRF. Aqui não tinha substantivo, sigla é substantivo, não é? Então, substantivo a gente recupera com pronome. E depois de ter usado o pronome, você pode usar o substantivo de novo para você criando aquela cadeia referencial para ficar mais bonita, tá bom? Então, vem aqui, ó. Para isso, ela utiliza alguns meios para fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Ponto. Aqui tá, ó. Destacam-se os etilômetros para medição de nível alcoólico e os radares para medição de velocidade de veículos. Veja que aqui, gente, entraram então agora os exemplos, não é? Desses meios. Primeiro se falou que existem esses meios e agora, ponto final, eu vou apontar quais são. Sim, uma coisa de cada vez. Tá vendo como é que não é difícil escrever? Um elemento de cada vez. E aí você vem, olha, né? Então você pode falar, já que você citou apenas 2, vamos supor que tenha vários outros meios, mas você quis citar 2 porque você não quis trazer tudo para a redação. E, aliás, nem deve fazer isso, tá? Você tá vendo que a redação é toda comportada, certo? Então você não pode encher a redação. Ah, eu vou citar todos os meios que a PRF, que o examinador vai ver que eu sei o assunto. Não, não faça isso. Você vai avisar para o examinador que você vai recortar. Sim, você vai usar uma norma de texto que é muito interessante, é a delimitação. Você tem consciência de que em 30 linhas, né, você não é obrigado a virar um semideus em 30 linhas. Você não está fazendo nenhuma tese de doutorado, não é? E nem na tese de doutorado, é tudo muito delimitado. Quanto mais seu texto avança, mais delimitado ele deve ficar. Então você vem aqui, tá certo? Olha só. Ela utiliza alguns meios, né? Então você pode fazer isso aqui, ó. Dentre estes, vírgula, destacam-se os etilômetros. Veja que eu nem estou lembrando se o Rodrigo trabalhou exatamente com esses mesmos elementos que eu coloquei ali. Daqui a pouco eu vou conferir. Que está aqui para baixo, senão se eu mexer vai apagar tudo aqui. Então, destacam-se os etilômetros para medição. Aí você explica. O que é etilômetro? Tem que explicar. Trouxe elemento, vocabulário raro, vocabulário diário, tem que explicar. Destacam-se os etilômetros para a medição do nível alcoólico do condutor, vírgula, e os radares para a medição da velocidade dos veículos, ponto. Júnior, eu quero colocar mais informação. Aí você tem que pensar. Vai lá no seu brainstorm e pensa mais um pouquinho, não é? Você vai falar do quê? Ah, eu lembrei que o CESP gosta muito daqueles assuntos, ó. Promoção dos direitos humanos, promoção da cidadania, defesa do Estado democrático. Eu quero trabalhar isso aqui. Posso colocar? Pode. Pode. São aspectos principiológicos, sim. Poderia até estar lá em cima, inclusive, antes de você começar com a lei, começar com os aspectos principiológicos. Ou poderiam ser elementos de encerramento, que eles são bons para concluir, né? Então, você vê que cabe ressaltar o papel, né? Como uma polícia cidadã, o papel, naturalmente, de quem? Ó, da PRF. Por que eu trouxe PRF aqui? Porque eu tinha colocado pronome aqui. Lembra? Substantivo, pronome, substantivo. Então, eu retomei PRF para o assunto não ficar distante, para eu não perder a unidade textual, tá certo? Ó, para eu não perder a unidade textual. Veja que isso aqui são palavras, gente, palavras-chave da excelência na composição de texto, né? Então, cabe ressaltar o papel da PRF como polícia cidadã, a qual adota medidas educativas com o intuito de conscientizar os cidadãos no trânsito. Então, promoção da cidadania. Legal. Júnior, eu quero, já que eu falei de conscientizar, falei de medidas educativas, eu quero dar exemplo dessas medidas educativas agora. Show! Por que você decidiu dar exemplo dessas medidas educativas? Né? Vou fingir que estou conversando com o Rodrigo, tá? Olha, professora, porque quando eu falei aqui da lei, do dever constitucional de fiscalizar, eu quis dizer os meios. Eu quis citar meios como exemplos. Então, eu falei desse dever e citei um exemplo. Agora, eu falei sobre a promoção da cidadania, quero também citar um exemplo. Perfeito! Isso se chama paralelismo. Paralelismo. Você sabe equilibrar forças na redação, né? Adequar, harmonizar, tornar a redação coerente. Coerente. Eu até me emociono quando eu vejo uma redação assim. Vamos lá. E eu gosto de corrigir quando o aluno tá assim, fazendo uma coisa assim,
Desse jeito eu vibro, porque eu sei que ele vai ser aprovado no concurso. Por isso, quando eu dou aula presencial, que o aluno fala, poxa, eu olho para o aluno, venho no cantinho e falo com ele assim, você vai passar, tá aqui, tu vai passar. Né? E passa, por isso que eles perguntam. Vamos lá, mas é por quê, gente? A redação revela, não é porque eu jogo carta, não. Aliás, eu adoro tarô, mas a redação revela para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui falou, olha, vou voltar. Cabe ressaltar o papel da PRF como polícia cidadã, a qual adota medidas educativas com o intuito de conscientizar os cidadãos no trânsito. Ponto. Então você falou do papel da polícia cidadã, certo? Falou isso, perfeito. Você agora então vai usar a mesma estratégia, citou exemplos que estavam lá em cima, né? Medidas como, então vamos lá, tá? Então deixa eu pensar o que a gente poderia, mas vou primeiro ler, tá certo? Posso colocar uma conclusão, não é o parágrafo final? É. Ou para isso, aqui eu já coloquei para isso, né? Então vou colocar para tanto. Olha só, estou fazendo paralelismo de novo, ó. Eu observo os conectores, ó. Para tanto, né? Medidas como cinema nas estradas, que visa passar os condutores de veículos, e a operação rodovida, que visa não sei o que, tem como objetivo o enfrentamento às infrações de trânsito. Legal, legal. Mantive aqui. Veja que, olha só, aqui ele cita etilômetro, ele explica, ele cita o uso de radares, ele explica, aqui ele cita cinema nas estradas, ele explica, aqui ele cita a operação rodovia, ele explica. É ou não é uma redação brilhante? É assim que a gente constrói uma boa composição, gente, de texto, tá? Nesse primeiro bloco aqui eu fui bem devagar com você, para você ir vendo. Olha aqui as somas em azulzinho que eu deixei aqui para você. Todos são comandos textuais, delimitar, ou seja, não colocar 1000 coisas no parágrafo, trabalhar com o princípio da unidade. O princípio da unidade diz respeito, pessoal, a você trabalhar com um assunto por vez a cada período, certo? Princípio do paralelismo, um tratamento que você dá para determinada expressão, você replica para outro, porque o paralelismo é que vai levar à coerência estrutural da redação. Entendeu agora? Tá ficando mais fácil? Bom, a gente vai seguir aqui no curso com essa redação comentada na íntegra. Agora eu vou comentar de uma forma mais rápida, tá? Porque vai ficar mais tranquilo. Mas aqui já dá para você ter uma boa noção do que a produção textual vai exigir de você, perfeito?